Daniel, capítulo de número... É isso, vamos lá. Versículo de número 7 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só e tive esta grande visão, e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e eu não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Então certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Então certa mão me tocou e fez, aqui nessa versão diz, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés. Diga comigo, levanta-te. Isso, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Falando ele comigo, essa palavra, eu estava tremendo. Na minha versão diz, falando ele comigo, pus-me em pé, tremendo. Está escrito aqui também sobre os teus pés. Enfim, ele estava tremendo, mas estava de estava com medo, mas ficou de é isso que o texto está dizendo. Diga amém por essa palavra. Amém. Se assente ainda não, vou contar de 1 a 3. Podia ter sido ainda não, né? Mas eu falei, se assente, ainda não. No 3 você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como instrução, como verdade para a nossa vida e para o nosso chamado nessa noite, tá bom? Quando eu disser 3, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer para ela: aguenta a visão. Entendeu? Você vai dizer para ela isso. Aguenta. E você vai fazer uma cara para essa pessoa, que é aquela cara de quem está vendo que a pessoa está tremendo, está cheio de pressão na vida, mas você não vai fazer cara de quem está com peninha dele, não. Você vai fazer cara de comandante falando com soldado. Você vai fazer cara de profeta que veio trazer injeção de ânimo. No 3 eu não quero cara de não. Você vai olhar como quem diz assim: sustenta esse negócio aí, tá bom? Você vai dizer: aguenta a visão. Que visão? A visão que Deus te confiou. A visão que o chamado de Deus na sua vida comporta. Tá bom? Eu conto 1, prepara aí, faz cara de bravo. 2, te prepara. 3, diga, aguenta. Isso. Fala pro outro vizinho, vai, 1, 2, 3 e... Senta dando glória a Deus, confundindo o inimigo. Não deixa ele perceber que você está apavorado, não. Oh, glória. Oh, glória. Glória a Deus. Daniel, você já sabe, mas eu vou só contextualizar para caso tenha alguém aqui que esteja ouvindo falar da história de Daniel pela primeira vez. Daniel é aquele que foi capturado para o maior cativeiro que Israel já viveu, o cativeiro babilônico. Profetas como o profeta Jeremias são profetas que Deus levantou a fim de redaguir, de corrigir, para que o povo de Israel que estava no pecado da idolatria, enfim, se arrependesse, se convertesse e não tivesse necessidade de passar por esse cativeiro. Depois do Holocausto, e aí eu já estou falando de tempos modernos, quando eu falo do Holocausto, estou falando de Hitler, enfim, até esse chegar, o cativeiro babilônico
foi o pior cativeiro e o pior momento de toda a vida e trajetória do povo de Deus, do povo de Israel. Daniel estava entre esses cativos, os cativos de Judá. Ele era tido como um príncipe entre aqueles que estavam em Judá. Ele era um estudioso, ele vinha de uma estirpe elevada. E por isso ele teve um tratamento diferenciado. Eu vou tirar aqui agora um parêntese para falar somente aos jovens. Estuda, porque até a prova de quem estuda é diferenciada. Daniel, ele não foi quebrar pedra como os outros cativos. Daniel, ele não ficou atrás de cela como os outros cativos que participaram e que foram capturados para o cativeiro da Babilônia. Daniel, ele teve um tratamento diferente. Nabucodonosor, sendo aquele que estava com a nação mais globalizada da época, a mais moderna, a mais imponente, sobrepondo-se absolutamente até ao Egito, ele vai conquistando impérios, forças, pessoas e agregando conhecimento ao seu reino. Então, quando ele via, que tinham pessoas de uma estirpe elevada, entendidas, conhecedoras de outras culturas e outros idiomas, ele agregava essas pessoas à sua cultura, a fim de que eles absorvessem a cultura dos caldeus, ou seja, o seu povo babilônico, mas que eles também pudessem absorver o conhecimento que possuíam outras culturas milenares, como o povo hebreu, por exemplo, que carregava uma história fantástica e assombrosa dentre todas as nações. E aí ele vai tratar Daniel, bem como os outros que também eram príncipes de Judá, Ananias, Misael, Azarias, de uma forma diferente. Às vezes na escola dominical a gente aprende a historinha de Daniel, e como o nosso senso lúdico precisa ser aguçado para a gente aprender melhor, a gente acaba criando aquele conceito de que Daniel está atrás das grades esperando a comida chegar como se fosse um prisioneiro. Mas a verdade é que ele está habitando dentro do palácio com outros príncipes, com príncipes dos caldeus, recebendo a melhor roupa, a melhor comida, o melhor tempero, o melhor horário, os melhores livros, a melhor cama, as melhores toalhas, o melhor banho. Ele está sendo tratado como um príncipe na terra dos caldeus, não está sendo tratado como um reles empregado, muito longe ainda de ser um escravo, mesmo sendo, porque por mais que ele tivesse toda a regalia, quando lhe é privado o maior direito que você tem, qual é o maior direito que você tem? A sua liberdade. Não importa o quanto te ofereçam e o quanto você tenha, porque nada é mais valioso do que a sua liberdade. Para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter casa, carro, dinheiro? Não. Isso você pode conquistar trabalhando, para que eu e você pudéssemos ter aquilo que só Ele pode dar verdadeiramente. O que, Camila? Liberdade. Por quê? Porque o príncipe desse século lhes cegou o entendimento. Para quê? Para que não cheguem ao conhecimento da verdade. De qual verdade? A verdade que é Cristo. Deixa eu te falar, a verdade não é uma mensagem, a verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, quando esteve cumprindo o seu ministério aqui, ele mesmo dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entenda, o que você tem de mais precioso não é o carro do ano, o que você tem de mais importante não é o status e nem o engajamento de uma rede social. O que você tem de mais precioso, e por isso você deve lutar, é a sua liberdade. Nada pode comprar a sua liberdade. Então, apesar de ser tratado como um príncipe e ter absolutamente tudo, a nível material ter muito mais até do que ele tinha quando estava entre Israel e em Jerusalém. Mas a verdade é que ele era um escravo. Porém, eu quero que você desconfigure da sua cabeça a visão de um escravo amarrado, a visão de um escravo no tronco, a visão de um escravo preso. Daniel está sendo tratado como um príncipe, porém ele está na Babilônia. E ela o priva de sua liberdade, fazendo ele lembrar que na verdade ele não pode mais ser livre. Tudo isso consequência do pecado do povo. Pecado esse que Daniel não cometia, mas é uma realidade bíblica. O justo paga pelo pecador. Essa é uma realidade. Por isso, aquele que é justo, seja cada vez mais justo.
para que, independente de qualquer consequência que venha sobre o mundo ou sobre você, você saiba que você está pronto para passar o que tiver que passar, com o coração puro e com a mente tranquila. Oh, aleluia! Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Pois então, aí Daniel é levado para lá, e dentro desse contexto, ele decide no seu coração, você conhece essa história, ou a maioria de vocês aqui, não se contaminar com o manjar do rei. E por que o termo aqui é contaminação, se Daniel na verdade podia comer carne? Por que o termo aqui é contaminação, se Daniel também podia beber vinho? Fazia parte da cultura dele isso também. Ele não era proibido de comer as coisas que Nabucodonosor estava lhe oferecendo, pelo menos não de maneira genérica, falando sobre carne. Quem disse que Daniel não comia carne? Quem disse que Daniel não bebia vinho? Se isso faz parte da alimentação do povo judeu. Só que por que o termo aqui é contaminação? Porque não é sobre comer a carne, não é sobre beber o vinho, mas é não ter o poder de preparar conforme o costume da lei que Deus determinou a Moisés. A lei determinada por Deus a Moisés em Levítico deixou claro e estabelecido a forma como o vinho deveria ser consagrado e, sobretudo, a forma como a carne deveria ser comida. Quando um judeu ia comer uma carne, ele não pegava ela do abatedouro já pronta, ou pegava ela do seu quintal, abatia de qualquer maneira, jogava as vísceras para um lado, as outras coisas para o outro e botava para assar. Não, tinha toda uma questão simbólica e ritualística que precisava ser respeitada. Vísceras para um lado, couro para o outro, uma parte ao sacerdote, outra parte torrada, outra parte queimada. A gordura não podia ser saboreada por aquele que iria. Enfim, toda uma questão. E na terra dos caldeus fazia isso? Não. Na terra dos caldeus pegava, matava e dava segundo o costume deles, e não segundo o costume do Deus de Israel. Por isso o termo contaminação. O que Daniel está dizendo é: o que eu não tenho poder para administrar, eu prefiro me abster. Se ele não pode administrar aquilo de acordo com o costume e a lei, que é o princípio de sua vida diante do Senhor seu Deus, então ele preferiu ficar sem ela. Não é o ponto principal dessa mensagem, mas isso já vale muito para a nossa vida. Isso mostra como nós devemos administrar as coisas. E aquelas que não glorificam a Deus não devem por nós nem mesmo serem tocadas ou administradas, mas deveríamos nos abster. Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Você está pronto para namorar? Você vai administrar o seu namoro de acordo com os princípios do seu Deus? Então namore. Você está vendo que seu filho tem maturidade para namorar e para administrar um namoro sem quebrar os princípios de Deus? Então permita. Agora, está vendo que não tem? Se não tem condições de administrar, então é melhor que se abstenha. Você tem condições de evangelizar pessoas no território delas e não do seu. A música delas não te influencia, a bebida delas não te influencia, não é a sua área de tentação. Ótimo, que Deus te use com poder e grande glória em terras estranhas. Agora, quando você ouve a música A Carne Treme, a bebida que um dia você precisou orar para se libertar, o cheiro dela faz sua boca salivar, então não fique na área da sua tentação, abstenha-se. O que o Senhor está... Não estou dizendo, preste atenção, eu não estou dizendo o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. É você que tem que ver o que você dá conta de administrar e ser humilde para admitir que quando não dá, você prefere se afastar. Rapaz, esse negócio é tão forte, moçada, que olha a orientação doutrinária e bíblica para nós acerca das paixões da sua carne. O texto não manda você tentar e nem resistir. Até o diabo, a palavra de Deus orienta dizendo: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas acerca das fraquezas da carne, o que o texto diz? Foge das paixões da carne. Camila, eu não estou entendendo. Tá sim, Deus está dizendo: se você não sabe administrar, começa a se abster, vai se ausentando da área da tua tentação, para de dar lugar na área da tua tentação. Se você não pode ficar mais do que 15 minutos no banheiro, toma banho de 10 minutos e sai fora desse banheiro, garoto. Não prospere a área da sua tentação. Se namorar na varanda está te levando a fazer coisas que você não deveria fazer, você recebe esse menino depois do culto e diz: hoje nós vamos namorar na sala. Mas na sala não dá pra gente namorar direito. É por isso que nós vamos namorar na sala.
Abstenha-se. Volto a dizer para que você entenda a motivação. Daniel podia ou não podia comer carne? Podia ou não podia beber o vinho? Só que aqui não é o que ele pode e o que ele não pode. Ele não tinha acesso à cozinha. Ele não tinha condições de administrar isso segundo o costume do seu Deus. Então, se eu não posso glorificar a Deus naquilo que está proposto a mim, eu prefiro me abster. Aquela festa vai mexer numa área de tentação que você ainda não tem maturidade para administrar. Agradeça e não vá. E se alguém olhar para você e falar, mas tu não aguenta nada, né? Você diz, por isso que eu não vou. Tenha humildade para admitir o que você não tem poder para administrar. Daniel era um príncipe, estava sendo tratado como um príncipe, mas não lhe faltou humildade para se abster. Dali para frente ele vai aumentando o seu nível de santificação. Completa aí para mim, por favor, igreja. Dali para frente ele vai aumentando o seu nível de... Ficou fraco. Dali para frente ele vai aumentando o seu nível de... E a gente vai percebendo isso ao longo do texto. Agora eu vou dar uma corrida do capítulo 1 até o capítulo 10. Quem está prestando atenção, diga amém. Amém. Quem está ligado, diga glória. Glória. Quem quer ir embora sem ouvir tudo, diga eu aqui. Isso aí, tá ligadinha. É isso. Daqui eu vou dar um corre, presta atenção. Ele começa a se santificar. Deus vai dando esse respaldo para ele. Ele acha graça aos olhos do eunuco. É Deus que faz ele achar graça. Porque toda vez que o seu propósito de santificação respeitar a paz com a maioria, Deus vai te dar graça. Camila, eu não entendi. O que é graça? Deus vai te dar não apenas capacidade de fazer o que o seu espírito deseja fazer para a glória de Deus, mas Ele também vai fazer com que pessoas que estão a seu redor, de quem você depende de uma autorização para poder fluir dentro daquilo que você quer fazer, Deus vai te fazer achar graça diante delas. Camila, eu não entendi, vai entender. Quando o que você quer fazer para a glória de Deus respeita o princípio da paz, Deus faz quem diz não para todo mundo dizer sim quando olha para você. Foi o que aconteceu com Daniel. O eunuco jamais poderia permitir isso, ele ficou com medo de perder a cabeça. Só que aí o que vai acontecer? Ele diz, olha, somente 10 dias, faz isso 10 dias e em 10 dias, se der bom para a gente, estou parafraseando, vai dar bom para todo mundo. E se der ruim para a dieta, dá tempo de recuperar, porque a gente só vai se apresentar para o rei daqui a muito tempo para frente, não é agora. Então veja como a santificação de Daniel respeita o princípio da paz. Ele não quer a cabeça de quem vai servir ele num prato para ele ser santo. Olha o que o chefe, o guarda-chefe dos eunucos fala para ele. Eu tenho medo do rei meu senhor. Se ele vê o semblante de vocês mais triste, minha cabeça vai parar num prato, porque eu sou responsável. Aí olha a logística de Daniel para proteger o camarada. Somente 10 dias. E aí a decisão vai ser sua. Agora olha que coisa linda. Olha que coisa linda, o caldeu não é espiritual, o caldeu não é crente, só para você entender. O caldeu, ele não é hebreu, ele é caldeu. Aí Daniel vai usar o método dele, vai dizer assim, ó, se veja diante de ti o nosso parecer. Sabe o que ele está dizendo? Quem vai julgar o meu método é você. Quando o seu método é aprovado por Deus, até um carnal reconhece, de calabaia, quando você respeita um princípio para cumprir algo para a glória de Deus, até quem não é espiritual vai dar testemunho de que viu a bondade e a misericórdia de Deus no que você decidiu fazer. Isso é muito sério. Segunda coisa, Paulo deixou muito claro, seguir a paz com todos. Ele falou, seguir a comunhão com todos. Comunhão não dá, irmão, para ter com todos, mas paz é obrigatório para cristão. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Não é uma questão de opinião, veja isso. É uma palavra impositiva. Seguir. Faça, é isso que significa. Seguir a paz com todos e a santificação. Não está paz primeiro no texto e santificação depois, de maneira desassociativa ou aleatória.
A paz vem primeiro porque ela é o primeiro princípio que precisa ser estabelecido antes de desenvolver um método de santificação. Camila, eu não entendi. Se teu método de santificação vai gerar perturbação para todo mundo que está ao teu lado, Deus não vai aprovar teu método. No critério da santificação, paz vem primeiro. Responda para mim, o que vem primeiro? O que vem primeiro? Se tu vai entrar num jejum lá na tua casa, exemplo. Aí nesse jejum, o jejum é teu, o propósito é teu. Mas porque tu não aguenta ver os outros comer coisa que tu gostaria de comer, aí você obriga todo mundo ao jejum. Ó, a partir de tal dia, aqui em casa não entra mais tal coisa. Tá errado. Você está quebrando a paz com todo mundo para atender um objetivo de santificação que é só seu. Tu não vai aguentar nem em casa e nem em lugar nenhum. Porque quando o propósito do coração é fraco, não importa do que você está cercado, vai cair. Mas quando o propósito do coração está decidido, você pode estar cercado das melhores iguarias da Babilônia. Você vai ter força para conseguir até o final. Então veja, primeiro tem que ter paz. Completa aí, igreja. Primeiro tem que ter paz. Vem, primeiro tem que ter paz. Primeiro tem que ter paz. Sem paz, a santificação não é recebida. E o que é santificação? Resultado, processo de quem vai produzir santidade. Então, santificação é processo, santidade é resultado. Só tem santidade quem fez o processo corretamente. E dentro do processo tem que ter paz. Olha para quem está do teu lado e diga assim, tu é santo? Então não me perturba. Entendeu? Santifica você. A palavra de Deus não diz aquele que é santo, santifique os outros. A palavra de Deus diz, aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Camila, mas se eu sou santo, tenho o poder para santificar os outros? Tem, mas sem perturbação. Olha o que o texto diz, que se uma mulher for santa e ela for casada com um homem que é ímpio, vamos supor que ela se converteu depois, antes de saber o que iria viver, e agora sendo uma santa mulher de Deus, percebe que casou com um traste, mas quer honrar o princípio. Um exemplo, olha o que o texto diz, que ela não precisa mandar ele embora não. Quando ele estiver deitado quietinho, o texto diz que se ela só tocar nele, ela o santifica. Meu Deus! Olha isso, rapaz. Olha isso. Então, santificação não visa eu apontar o erro que está em você, visa eu reconhecer os erros que estão. Santificação não é sobre eu tirar a sua paz, é sobre eu não alcançar paz enquanto não obter um resultado de santidade verdadeira diante de Deus. E por que eu estou dizendo que Daniel vai desenvolvendo isso? Essa história você conhece, eu não vim pregar ela, eu só quero te contextualizar. Daniel, depois desse método de santificação, o texto diz que ele fica melhor do que todos os outros. Eu tenho até para mim que quando o eunuco viu como é que Daniel, Ananias, Misael e Azarias ficaram, eu tenho para mim que quando ele viu que eles eram mais fortes, mais robustos, mais viçosos, cabelo mais sedoso, músculo mais definido, eu aposto que ele pegou os outros caldeus e falou, vocês vão comer o que eles estão comendo. Porque santificação tem disso. Quando a pessoa vê que o que você está fazendo, alguém está entendendo? Oh meu Deus, eu nem ia segurar nesse ponto, mas aprova é o Senhor. Deus está dizendo, é mentira do diabo que santidade repele. Santidade não repele, ela só determina quem é quem e o que quer. Oh meu Deus, quando você se santifica, você não se torna repelente. Se a sua santidade for uma santidade que respeita o princípio da palavra de Deus, ela não se torna repelente, ela se torna atraente. As pessoas não vão olhar para você e vai dizer, eu não quero ser crente não, para ser chato igual fulano não. Elas vão dizer assim, não, quando eu for ser crente, eu quero ser crente igual fulano, porque fulano é crente. Quem já viu gente assim? Deus está dizendo, santifica você hoje, e você não vai se tornar repelente, você vai se tornar o bom perfume de Cristo. Aonde você passar, as pessoas vão desejar viver e desfrutar do mesmo aroma que a tua vida carrega. Dali para frente Deus começa a ampliar a visão de Daniel. Daniel começa a ter uma série de sonhos. Presta atenção nisso aqui. Deus já tem o leque inteiro do teu ministério.
Deus já tem um mapa inteiro da sua vida. Olha aqui para mim. A maior dificuldade das pessoas, sobretudo quando colocamos um tema como esse, chamado, que é o tema do congresso, é isso aqui. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? A busca do homem, sobretudo nos últimos 10 anos, tem sido essa. Parece que essa palavra foi descoberta como nunca entre os seculares. Qual é o propósito da minha vida? E por que tem sido tão difícil descobrir qual é o propósito, quando na verdade deveria ser fácil? Olha para o teu irmão aí, desperta ele agora e diga: deveria ser fácil. Mas eu vou te explicar agora por que não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque você busca coisas que façam sentido para você. Você não busca coisas que façam sentido para Deus. Você busca coisas que façam sentido para você. Coisas que te respaldem diante da sociedade. Coisas que façam você ter aparente sucesso para ser aceito pela opinião pública. Porque você acredita que sucesso é ter respaldo público. E uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Gente, se ter dinheiro fosse a definição de sucesso, não haveria o maior índice de suicídio entre a classe média alta. E por que o maior índice é lá? Estava na hora da gente começar a observar isso e entender que bens materiais, status e posição não é o suficiente para definir que você achou seu propósito. E por que muitas vezes, mesmo numa escalada de sucesso, alcançando tantas coisas, não conseguimos ficar felizes diante dessas pessoas? Porque nós não nascemos para cumprir as expectativas delas. No final do dia pode ser o CEO de uma grande empresa bem-sucedida, mas se sente muitas vezes vazio, mesmo ocupando um ninho familiar composto por uma família completa, pai, mãe, filhos, irmãos, agregados, tanta gente maravilhosa, mas o vazio está lá dentro. Por quê? Porque você não nasceu para a glória de seu pai, não nasceu para a glória de sua igreja, você não nasceu para a glória de seus vizinhos, você não nasceu para a glória de seu patrão, você não nasceu para a glória de seu chefe, e você também não nasceu para a sua própria glória. Eu vou falar algo aqui bem aberto, que é para todo mundo entender, desde os 12 anos até os 120 anos. Você vai me ajudar a pregar isso aqui agora. Olha para essa pessoa e diga assim para ela: quando Deus te criou, não era em você que Ele estava pensando. Que, Camila? É isso mesmo que você ouviu. E se você já está indignado comigo, isso mostra porque você tem andado tão frustrado, porque teu ego está maior do que o teu entendimento de submissão à soberania de Deus. Olha de novo e diga: quando Deus te criou, não era em você que Ele estava pensando. Tem uma irmã aqui na frente falando com a outra, dizendo assim: que é isso? Tipo assim, que heresia é essa? Heresia? A palavra de Deus é clara em dizer qual é a motivação pela qual Deus trabalha, opera e move qualquer coisa. O texto de Paulo a Romanos definiu isso numa tríade irremovível. Porque dele, por ele. Agora faça essa equação celestial comigo. E responda agora a pergunta que você fez ao seu irmão. Responda ela para mim. Então, quando Deus te criou, diga para mim, Ele estava pensando em quem? Agora responda para mim. Se quando Deus te criou, Ele estava pensando nele e não em você, tem como tua vida dar errado? Mas por que está dando? Porque você não busca fazer coisas que façam sentido para... Você busca coisas que façam sentido para você, para os teus amigos, para a sociedade, para a empresa que você trabalha. Aí no final você vai aprender da maneira mais dolorosa o que disse Paulo, que ao andar sobre a terra ele viu homens que possuíam tudo não tendo nada, e outros que não possuíam nada, mas tinham
porque alcançaram o entendimento do propósito de sua vida, que é o quê? Fazer tudo para a glória de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu não estou dizendo que você não tem que crescer, eu não estou dizendo que você não pode emitir nota fiscal, eu não estou dizendo que você não pode ser criador de conteúdo digital, influencer, o YouTube é topado, não. O que eu estou dizendo é que se tudo que passar por você não for para a glória de Deus, vai se limitar em cansaço, vai terminar apenas em dinheiro. E desculpa, dinheiro sem propósito é apenas papel. Mas quem tem uma vida cuja todas as motivações passam pela glória de Deus, vive o que disse Paulo: quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. Aí quando você faz isso, você pode estar num carro do ano e você vai estar alegre dentro do teu propósito. Tu pode estar andando de bicicleta e tu vai estar alegre dentro do teu propósito. Tu pode morar numa mansão com piscina e vai estar alegre dentro do teu propósito. Tu pode estar tomando banho de mangueira no quintal e vai estar alegre dentro do teu propósito, porque aí não depende do que você tem. Você compreendeu o que é para a glória de Deus? Então preste atenção, Deus tem um mapa de toda a sua vida em suas mãos. Camila, se Ele tem, por que Ele não me dá tudo? Não é porque Ele não quer, é porque você não está preparado para receber. E porque você não está pronto para receber? Sua visão é limitada. Camila, e o que me permite que Deus me entregue mais entendimento, discernimento, direção, motivação daquilo que cabe na minha vida e no meu propósito? Desculpa, mas não tem como eu maquiar isso. Santificação. Quanto mais você se santifica, mais Deus habilita teu espírito, alma e corpo para andar em harmonia, para entender o que Ele quer de você. Daniel, nesse processo, recebeu uma promoção. Olha para quem está do teu lado e diga assim: não tem processo que não traga promoção. Só quem está no processo aí vai dando glória pela promoção que também está a caminho. Viveu um nível de exaltação, de elevação, foi posto chefe sobre todos e etc. E ali foi crescendo. O propósito da vida de Daniel era tão firme, tão firme, tão firme, tão firme, que entravam reis e saíam reis, mas ele permanecia. E ele começou a se entregar. Passou a orar, ou revelar, conforme o seu costume, 3 vezes ao dia. E ele foi se entregando, se entregando. E Deus começou ali a ampliar as visões. Preste atenção, que do capítulo 1 ao 10 você vai entender uma coisa. Primeiro, Deus revela para ele coisas menores, porque o discernimento dele ainda era limitado. À medida que Deus vai entregando a ele coisas maiores, vai ampliando, 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 até o ponto que ele começa a sentir necessidade de estender a consagração. Deus primeiro entregou para ele coisas de casa, depois passou a entregar para ele coisas do palácio, depois passou a entregar para ele coisas de reino, e por fim, a revelação das 70 semanas de Daniel, que não significa nem aquele tempo e nem aquele mundo, mas a um mundo que ele nem iria pertencer. Deus começou a revelar para ele o futuro. Um futuro tão longevo, tão longevo, tão longevo, tão longevo, que não acontecia dos seus dias, a ponto dele dizer: Deus, me revela quando é que vão acontecer essas coisas. E o Senhor disse para ele: Daniel, este tempo não pertence a ti, tu porém vai até o fim. O que mostra que Deus na verdade não estava revelando as coisas que Ele ainda faria no futuro para Daniel, porque Daniel pertencia àquele tempo, não, mas porque Daniel era uma mente tão brilhante, tão preparada, tão consagrada, que apesar do que Deus estava mostrando para ele, quem ainda está comigo, diga amém. Apesar do que Deus estava mostrando para ele não pertencer ao tempo que ele viveria, a mente dele seria a ponte pela qual Deus passaria para revelar o futuro a nós. Isto também prova que Deus não te revela só o que te participa, mas Ele cumpre quando diz que não faz nada sem antes revelar aos seus santos profetas. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Deus não quer apenas te usar, Ele quer ter intimidade para falar contigo
coisas de um futuro que você não estará, mas vai participar por causa da intimidade que Ele tem com você. Quem está entendendo isso, faça um sinal para Deus nesta noite. Levanta a tua mão e diga: eu estou aqui, Jesus. Gente do céu! Só que olha o que começou a acontecer. O que Deus estava revelando para ele era tão pesado, era tão forte. Diga após mim, forte. Bora, diga após mim, forte. Ressaltei em vocês a característica da disposição. Mantenham isso. Diga forte. O que Deus estava confiando a Daniel era tão forte que começou a debilitar o seu corpo. Antes do capítulo 10, Deus visita ele num sonho. Eu disse não? Nesse sonho, Deus leva Daniel a uma profundidade de arrebatamento espiritual e de visões do futuro tão profundas que o texto diz que quando ele volta daquela visão, ele precisa ficar 7 dias acamado. Agora veja, ele recebeu a visão na carne ou no espírito? Na carne ou no espírito? Mas quem ficou 7 dias na cama? Você está entendendo por que Deus tem que trabalhar com a tricotomia do seu ser? A gente tem que parar com essa mania. Ou você é muito espiritual e se torna um crente chato à beça, onde só você é santo, ninguém presta, porque ninguém ora igual você, ninguém jejua igual você, ninguém sobe monte igual você, ninguém faz... Insuportável. Ou você vira carnal, não consegue fazer devocional, fica 7 dias sem orar, só lê a Bíblia na igreja, aí fica cheio de remorso, cheio de culpa. Deus te achou agora, você está dizendo: Deus é comigo que ela está falando. Ou você é muito, ou você é nada. Só que é espírito, alma aí. Deus está dizendo: você só vai entender o propósito do seu chamado quando você envolver a tricotomia do seu ser. Não é para ser 100% espiritual só, é para ser 100% espiritual, 100% humano. Porque Deus não te fez para ser anjo, Deus te fez para ser humano. Você é humano. Ô menina, você é humana. Ai, que eu não preciso de amigo, que eu não preciso de ninguém, porque Deus comigo é a maioria. Tu é humana, ô garota. Aí vai virar igual esses crentes que é cheio de revelação até o tutano, mas se tirar do dom que ele tem, você vê a quantidade de trauma. Tem gente que só presta para estar no altar, porque se for para a mesa, não dá para ouvir conversa, porque ele achou que o dom cobria tudo. Ele achou que o dom cobria a família, ele achou que o dom cobria a igreja, ele achou que o dom cobria tudo. E Deus está mandando dizer isso para alguém. Olha aí para alguém e diga: você é humano. Pode orar a beça, mas no final do dia ainda é humano. Pode pregar a beça, mas no final do dia ainda é humano. Deus não te fez para ser anjo, Deus te fez para ser humano. Teu espírito pode estar forte. Se a sua alma estiver decadente, você só vai prestar no exercício do dom. Fora do exercício do dom, ninguém vai te suportar. E aí vai terminar sozinho, dizendo: ai, que a obra de Deus me matou. Não, tua cabeça dura te matou. Você achou que podia ser Gabriel, Serafim, Miguel. Aí veja, Daniel volta e fica acamado. Igreja, vem comigo. Ele ficou como? Ele começou a sentir no corpo. Agora eu vou te animar um pouco mais. Você que está aqui nessa noite pediu de Deus discernimento. Porque, irmão, essa noite poderia ser muito profética de avivamento. A atmosfera está propícia para a gente terminar isso aqui levantando cadeira, rodando, dando lugar com força. Mas Deus está dizendo: essa noite de abertura é noite de resposta, é noite de discernimento, é noite de colocar espírito, alma e corpo alinhados no centro da vontade de Deus. Deus está falando comigo que toda dúvida que te esmagou até este ano não vai mais te esmagar. Está de mão abaixada porque levanta a mão e começa a receber. Deus vai dissipar toda dúvida pelo poder do conhecimento da palavra. Meu Deus, está parecendo culto de doutrina, Camila. Eu também acho. Mas é que Deus falou: hoje eu vim esclarecer, eu vim esclarecer. Hoje eu vim esclarecer, eu vim esclarecer.
Fique tranquilo, meu marido prega amanhã, pastor. Pode deixar então, após mim virá um que é maior do que eu. Mas hoje Deus está dizendo, para você que chegou aqui e disse assim, Camila, eu vim para a igreja, eu busco, eu falo com o Senhor, mas tem uma série de coisas que está acontecendo comigo que eu não entendo. Eu não tenho, por exemplo, disposição. Eu não tenho disposição para fazer uma dieta, eu não tenho disposição para cuidar da minha alimentação, eu não tenho disposição para ir no médico, eu não tenho disposição para fazer um exame, eu não tenho disposição para ter tempo para minha família, eu não tenho disposição para isso, para aquilo, para estudar, para aquilo outro, porque minha carne está cansada, meus dias estão cansados, minha vida está tomada. Aí você pensa, como eu posso estar dentro do centro, do propósito e da vontade do chamado de Deus para a minha vida, se eu mal tenho força para levantar em alguns dias? É sinal que você está se aproximando da visão, é sinal que você está se aproximando do propósito. Eu não vim dizer que você está distante, não. Eu vim dizer que você está perto. Sabe por que de um tempo para cá não é mais diabo que te afronta, mas é tua própria consciência que te esmaga? Porque você está perto do conhecimento, está perto do propósito de Deus para a sua vida. Sabe por que de um tempo para cá já não te importa o que os outros dizem sobre você, mas o que mais te incomoda é o que você determina e não consegue fazer? É porque tu está perto da visão, tu está perto do entendimento que Deus tem com você. Isso é maturidade espiritual. Pega na mão de alguém aí agora, olhe para quem está do teu lado e diga, eu sei que você anda irritado com você mesmo, frustrado com você mesmo. Olha para ele e diga, mas assim diz o Senhor, você está mais perto do que antes. Deus vai abrir o céu e vai começar a revelar o entendimento da visão que Ele está te dando. É por isso que está mexendo com a tua alma, é por isso que está mexendo com a tua carne, é por isso que está mexendo com as tuas emoções. Uma visão de Deus que só mexe com a sua perspectiva, mas não envolve tua rotina, tua família, tuas frustrações. Posso te falar? Ainda não é visão completa. Camila, quando é que eu estou dentro da visão mesmo? Quando é que eu estou no miolo do negócio? Quando o pau começa a cantar. E eu vou te falar por quê. Porque uma visão que não envolve a tricotomia do seu ser ainda não é a revelação plena dela. Pode olhar. Tem muita gente que sonha muita coisa, que deseja muita coisa, que acredita muita coisa, mas que não vive coisa alguma. Por quê? Porque quando começa a se aproximar da visão, deixa eu te falar um negócio rasgado aqui. A glória de Deus não é romântica, a glória de Deus é pesada. Deixa eu te falar um negócio abertamente aqui. Os meninos que estavam me ajudando aqui, pode voltar. Meu Deus do céu. É só começar a mexer no instrumento músico que ele sai correndo. Vai desconfigurar meu aparelho não, missionária. Quando você começa a amadurecer a visão que Deus te deu do teu chamado, Deus fala menos com você pelos mecanismos que falava outrora. Antigamente você entrava num culto como esse e dizia assim, Deus, a irmã de blusa roxa com calça jeans, se tocar no meu ombro direito é porque é para eu fazer aquilo. Deus pegava aquela irmã, tocava no teu ombro direito e tu dizia, eita, Deus está falando comigo. Hoje você pode falar o arco-íris inteiro. Deus diz, você vai aprender a honrar a visão que eu te dei. Sem intermediários, porque eu quero falar diretamente com você. Isso é muito sério. Tem que envolver a tricotomia do seu ser. Preste atenção. Se o que você diz que carrega é de Deus, mas não abalou nenhuma parte da tricotomia do seu ser, é porque você ainda não está alinhado com essa visão. Quando você está alinhado com a visão, irmão, até o amigo fica esquisito. Daniel começou a ficar numa situação muito difícil. Muito difícil. Ó, nós vamos fazer assim. Quando eu ficar doida, tu fica doido junto comigo. Tá bom? Tipo, comecei. Aí você, entendeu? Fica doido comigo. Vocês tudo a mesma coisa. Deixa eu fazer o teste para ver se ele tá ligado. Então! Vai
Se eu estou dentro do propósito de Deus para a minha vida, por que eu estou tendo que ir no psicólogo? Camila, se eu estou dentro do propósito que Deus tem para a minha vida, por que tem se levantado o problema até dentro da minha casa, dentro dos meus? Camila, se o propósito de Deus, eu estou me aproximando do propósito de Deus para a minha vida, por que eu mesma, ou eu mesmo, estou tão conflitado comigo? Eu tenho andado irritado comigo. Camila, nem o diabo tem me irritado mais do que eu mesmo. Eu preciso te explicar isso aqui. A glória de Deus não é um lugar de fantasia. A glória de Deus é um lugar de confronto. Quando eu me santifico, quanto mais eu quero me aproximar de Deus, mais gritantes ficam os meus erros e os meus pecados. Porém, também abundante é a graça de Deus. E compreender o favor de Deus diante dos meus erros é muito difícil. Causam muitos conflitos. Deus está falando com alguém aqui, diga glória. Deus está falando com alguém aqui, diga amém. Deus está aqui, diga graças a Deus. Deus está dizendo, você pensou que a minha glória era um lugar de brisa suave, porque se esqueceu. A minha glória é um lugar de relâmpagos, raios e trovões. A minha glória não é um lugar de sol claro. A minha glória é um lugar de nuvens espessas. A minha glória não é um lugar de fundo musical sensível, não. A minha glória, Israel viu raios, relâmpagos e trovões. Você acha que quando Moisés subiu ao Sinai e viu a glória de Deus, ele pensou o quê? Ele pensou que ia morrer. Quando o povo quis se aproximar da visão mais clara de quem era Deus, o povo disse, Moisés, diga para Deus que nós queremos vê-lo como você vê. A gente quer falar com ele como você fala com ele. Fala para ele aparecer para nós. É o que vocês querem? Deus, estou parafraseando, o povo quer te ver. Que ótimo. Manda o povo vir. Manda eles se lavarem, eles se limparem, eles jejuarem. Manda eles consagrarem e coloca todo mundo ao pé do monte. Eu vou vir por cima do cume, e eu vou ter como povo. Naquele dia Deus vai descer com glória. A glória de Deus não vem com arco-íris. O texto diz que o céu fecha, raios, relâmpagos e trovões, porque de acordo com o profeta Isaías, o Deus que você adora tem o seu caminho na tormenta, e a terra é o estrado dos seus pés. Quem pois entenderá o trovão do seu poder? Deus vem no Sinai, é raio para um lado, relâmpago para o outro, e o povo que estava consagrado, preparado e com o horário marcado para ver Deus, ficou apavorado, saiu correndo para dentro das suas tendas e disse, para! Deus dizia, vem, manda eles chegarem mais. Só que quanto mais a glória de Deus se revelava, eles iam para mais, mas não era o que eles queriam. Você quer, mas na verdade não sabe o quanto você aguenta. O povo começou a fugir, e é por isso que a gente canta com o Brunão do Morada. Mais perto da glória é mais perto do quê? Não é mais perto da alegria, não. Aí o que acontece nessa hora? Como diz a canção, o medo quer. Eu acho tão linda essa composição, porque ela poderia ser uma oração de tão bíblica que ela é. Então me tira o medo. Suba em meu lugar. Vento. Aqui, ó.
tenho que me... É tudo. Segura. Eles diziam: Moisés, vai você. Responda para mim, Moisés era privilegiado, sim ou não? Sim ou não? Mas esse privilégio tinha um preço, sim ou não? Sim ou não? Lidar com as próprias frustrações, sentir medo e continuar avançando. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: não quero você mandando nenhum outro entender ou cumprir a visão, o chamado que eu dei a você. Eu quero você de perna tremendo, mas quero você perto. Eu quero você apavorado, mas eu quero você perto. Não é proibido sentir medo, mas eu não quero você correndo da minha presença. Eu quero você correndo para a minha presença. Vem com medo, mas vem. Vem confuso, mas vem. Vem com Rivotril, mas vem. Vem com terapia, mas vem. Vem solitário, mas vem. Vem temeroso, mas vem. Vem angustiado, mas vem. Pega na mão de alguém aí agora e diga: vai, vai. Vai com medo, mas vai. Vai triste, mas vai. É a presença do teu Pai. Ele está dizendo: aconteça o que acontecer, deixa acontecer perto de mim. Eu te quero mais perto, mais perto. Devagarinho que eu tô terminando, mas não terminei. Há um temor de Deus sobre esta casa. Você pensou que não ia avançar, pensou que não ia conseguir, pensou que a terapia era impedimento, pensou que o remédio era impedimento. Só que Ele está deixando claro: o mais importante não é deixar de vir pelo que você tem, mas é vir do jeito que você está. Vem medicado, mas vem. Vem enfermo, mas vem. Vem entristecido, mas vem. Vem deprimido, mas vem. Não se distancia da minha glória. Não se afaste da minha presença. Moisés não era perfeito, mas queria estar perto.
Deixa eu te acalmar. Deixa eu te acalmar e dizer que você não está descartado da visão, do propósito, do chamado, da glória e do ambiente, por causa das suas fraquezas, medos, deficiências, debilidades até físicas. Eu já tive dias de estar tão cansada, que a vontade era dizer para quem me esperava: eu não tenho condições físicas. Mas o Espírito motivava, animava, e ele dizia assim: não vá preocupada em arrebentar a boca do balão, vá lá e deixe que eu falo. E ele transbordava, ele fazia. Só que aonde está a guerra? Na hora que você está de frente com a glória? Não. Na hora que tudo que você fez de errado se levanta como um muro invisível, dizendo: você não pode chegar. Romper isso é difícil. Acreditar que o sangue de Jesus é poderoso o suficiente para encobrir essa multidão de pecados não é fácil. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo coopera. Eu quero glorificar a Deus pela abertura de congresso nessa noite, porque o Espírito Santo está aqui como cooperador. Daniel ficou na cama 7 dias. O texto diz que ele se levantou. Deus visitou no espiritual e o físico dele ficou abatido. Aí ele descansou, guardou o que recebeu no espiritual, fortaleceu o físico e levantou. E a parte emocional que conflitava com o que ele não entendia na visão, o texto diz que depois dele levantar, ele ia para a biblioteca. Então olha como é que Daniel bota para trabalhar os 3: espírito, alma e corpo. Você tem que entender que você precisa trabalhar os... Isso. Não adianta orar todo dia e não trabalhar a alma e o corpo. Não adianta ficar perfeito de corpo, 14% de gordura no corpo e a alma em frangalho. Você está entendendo? Só que quanto mais você se aproxima da visão, Deus vai visitar os 3. E tem hora que um vai estar lá, o outro vai estar aqui, mas até ele completar, os 3 vão aprender a caminhar. Camila, onde está a grande questão? Está na palavra que nós liberamos no início, que foi: aguenta a visão. Termino aqui agora no 10. Depois de Deus ter revelado tantas coisas a Daniel, seu leque estava pronto para receber a totalidade espiritualmente, mas o corpo não estava. Tanto é, preste atenção, Deus falava com ele em sonhos e em visões. Boa parte das visões de Daniel aconteciam enquanto ele estava orando ou quando ele estava dormindo. Só para eu ter certeza que você está comigo. Boa parte das visões de Daniel aconteciam basicamente em 2 momentos: ou quando ele estava, quem lembra? Ou quando ele estava... Essa daí aconteceu do nada. Vou te explicar como é que é isso. Quando você começa a dedicar tudo que você faz para Deus, Deus não marca mais hora para te encontrar. A intimidade dele de Daniel está tão apurada. É o texto que diz: ele é tão amado pelo céu, que, irmã, vou traduzir o texto em 5 minutos para a gente fechar onde abriu. O que o texto está dizendo é isso aqui, ó: que ele estava andando com os amigos. Mano, ele estava andando com os amigos. Eu pego 3 amigos meus e vou fazer qualquer coisa no palácio ou na rua, não sei. Tá andando. Olha o que acontece. Ele tá andando normal, conversando. Você acha que ele tá conversando as coisas de Deus? Não sei. Ele tá andando normal, no físico. Ó, daqui a pouco, olha o que o texto diz: que uma visão. Dessa vez ele não está dormindo e nem estava orando, ele estava andando e estava acordado. O que é isso? Visão aberta. Quando você trabalha muito o seu interior, Deus não precisa ir no profundo para te achar. Até no superficial da vida Ele te encontra. Eu quero profetizar que lavando louça a mão de Deus vai te alcançar. Varrendo casa, o Espírito de Deus vai te visitar. Dirigindo o teu carro, Deus vai falar contigo. Pagando boleto na tua empresa, as revelações de Deus vão te alcançar. Olha isso. O Senhor veio, pá,
visão era tão grandiosa que ele disse que não houve força nele. Olha o que o texto diz: caí como se estivesse adormecido. Traduza, Camila, agora: desmaiou. Tamanho impacto da visão. Olha para o teu irmão e diga: do nada. Deixa eu te explicar um negócio. O do nada nunca é do nada. Toda vez que Deus faz um de repente, havia na vida dessa pessoa um todo dia. Pegou ele na visão, pra gente encerrar aqui. Pegou ele na visão, rebatou ele, deu a visão, aí ele perdeu as forças, caiu, mas ficou consciente. Voltou, ficou consciente. Porque não há visão que Deus te revele que rouba a sua consciência. Aí ficou lá, escute isso. Ficou lá, apavorado com o que estava vendo. Os amigos, quem lembra do texto? Os amigos fizeram o quê? Quando a visão é forte, nem tua casa aguenta. Quando eu digo aguenta, eu estou falando de tipo suportar os processos que são só para quem recebeu a visão. Quando a visão é forte, nem teus amigos discernem. Tem coisa que para acontecer você vai ter que sustentar um tempo sozinho. Vai ter que acreditar na salvação de alguém sozinho. Vai ter que acreditar num sonho sozinho. Vai ter que acreditar num ministério às vezes sozinho. Porque é tão grande que nem quem te ama consegue ver aquilo que Deus mostrou só pra você. Mas Ele está dizendo: você viu? Aguenta a visão. Aguenta a visão. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo para a gente aqui nessa noite? Não finja que você não viu, que você não sabe o que eu já te disse que vou fazer, só por causa de quem não crê. Você viu, você ouviu. Não reda o pé desse sonho. Não abra mão desta empresa. Não desista dessa casa. Não abra mão deste casamento. Não desdenhe essa unção. Não se afaste desse sonho. Se foi Deus que deu, aguenta. Olha bem bravo pro teu irmão e diz: aguenta. Olha para ele ou para ela, diga: firme. Fala, diga: firme. Aguenta aí, menina. Aguenta aí, meu irmãozinho. Aguenta. Ó, vem comigo aqui agora pra gente encerrar, que eu não aguento mais. Eu tô querendo terminar e Deus está dizendo: aguenta. Foi ele pro chão. Pro chão. Ele tá no chão, caído e sozinho. E a visão não para de descer não. Consciência ativa e ele vendo. Só que ele não levanta e Deus não fala com quem está caído. Não permanentemente. Pode cair pelo impacto, mas tem que se levantar. Lembra de Elias na caverna? O que fazes aí, Elias? Põe-te em pé neste monte. Sai desta caverna e eu falarei contigo. Lembra de Saulo? Lembra de Saulo, Atos 9? Cercado da visão, esplendor de luz, caiu no chão. Mas Jesus deixou ele caído? Depois que entregou para ele a visão, falou o quê? Agora levanta-te. Entra na rua direita, em casa de Judas. Levanta-te. Você pode até no impacto da visão, irmão, ter que tomar um chá de camomila, fazer uns 6 meses de terapia, dar um tempo para alguns amigos, se abster de algumas coisas. Mas Deus trouxe a gente hoje aqui para dizer: passado o impacto da visão, levanta. Ai, mas o que Deus me mostrou é muito grande. Ai, mas o que Ele botou sobre mim não é do meu tamanho. É por isso que foi Ele que botou, porque é do tamanho dEle. Isso não é sobre você, é sobre Ele.
Ai, mas eu estou apavorada. Eu estou apavorado porque é sobre ele, mas vai passar por mim. Aí olha o que vai acontecer. Daniel está desfalecido, sem sangue na boca. Ele está pasmo, ele está assustado. Aí Deus manda um anjo lá. Elias, eu fico apavorada, sabe por quê? Porque um anjo tem um poder de exterminar um exército. Aí eu te pergunto, um anjo que pode eliminar um exército não pode levantar um homem só? Sim ou não? Sim ou não? Mas eu queria que você prestasse atenção no texto quando chegasse em casa. O texto não diz que o anjo levantou ele. Vou te mostrar no literal o que o anjo fazia. Finge que essa caixa aqui é Daniel. Quem é essa caixa? Está no chão. Deus mandou o anjo. Aí o texto diz que ele ouvia as palavras do anjo. E o anjo dizia: Daniel, levanta. O texto diz que o anjo o levantou. Vem comigo. O texto diz que o anjo o levantou. O texto diz que o anjo mandava ele. Mas ele estava tremendo e o anjo dizia: levanta. Apavorado e o anjo dizia: levanta. Caído e o anjo dizia: levanta. Sem sangue na boca e o anjo dizia: pressão baixinha, e o anjo dizia. Aí o texto diz que ele fez isso aqui, tremendo, começou a catar o chão e a fortalecer a palma no chão. Que é isso? Busca apoio aonde tem, mas caído não fica. Ele bota a mão, ele firma os joelhos e ele começou a se levantar. Agora eu vou perguntar de novo: o anjo levantou? O anjo levantou? O anjo só sacudia ele, incomodava ele, encorajava ele. Pega essa mão cheia de unção agora, bota no ombro de alguém, no ombro, e diz para essa pessoa: levanta, levanta. Sacode ele e diz: levanta, levanta. Tremendo, mas levanta. Assustado, mas levanta. Ele ficou tremendo, mas ficou de pé. Eu profetizo: este ano tu vai passar de pé. Tu vai passar de pé. Vais passar de pé. Cabeça erguida, dignidade restaurada. De pé. Abre essa boca comigo e diga: de pé. Diga: de pé.